E aí? Então, Jacinto, primeiramente eu queria te agradecer a disponibilidade por fazer essa live com a gente. E tem muitos. Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal da Alfa, e o pessoal que nos acompanha, um pouco da sua trajetória no mercado financeiro. Quem é você? O que levou você a ser esse especialista de fundos imobiliários que você é hoje? Bom, boa tarde, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer live e falar com o pessoal que você também assessora, né? É o seguinte, eu fui para o mercado financeiro em 2012, tá? Eu entrei na Octo Investimentos. A Octo Investimentos era a antiga Rico, tá? Basicamente, a Octo, ela era a antiga Link, tá? Link Trade, na verdade. A Link era a maior corretora independente institucional do país, tá? Era bem maior que a XP na época. Foi vendida para o banco UBS, tá? Tanto que o UBS montou a corretora no Brasil já tem um tempo, justamente porque comprou a Link. A parte Link Trade, que era varejo, realmente foi um spin-off que aconteceu. A UBS não interessava a comprar e a Link Trade virou Oculus Investimentos. Eu comecei ali na área de estratégia de investimentos como estagiário. Eu fui evoluindo, aí eu fui promovido a estrategista. Basicamente, depois que eu fui promovido a estrategista, comecei a analisar mais fundos imobiliários por uma demanda muito específica que surgiu na época, porque como a minha área era muito pequena, então simplesmente foi algo de demanda, e eu acabei me especializando para ajudar meu chefe na época. E realmente eu fui me virando, eu fui sabendo um pouquinho mais sobre investimento, sobre fundo imobiliário. Eu mapeei na época, eu mapeei todos os fundos imobiliários na Bolsa. Acho que na época era o quê? 160, 150. Eu fiz um resumo de 10 linhas de cada fundo imobiliário. Então, realmente, eu mapeei todos os fundos imobiliários na Bolsa. Assim, fui fazendo lives a respeito, tirando dúvidas. E, realmente, eu comecei aí a me tornar um especialista. Comecei a realmente focar mais na parte de fundo imobiliário, fazendo rebalanceamento de carteiras, por exemplo. Na época, fui eu que dei a ideia de fazer a carteira de fundos imobiliários da Rico, tá? Tanto que eu tenho até hoje, mas fui eu que dei a ideia e a Rico seguiu com isso. Assim, basicamente, assim, realmente as coisas foram tomando proporções muito maiores, né? Depois eu saí da Rico, eu fui para a área de planejamento financeiro, tá? De uma gestora de patrimônio imobiliário. Essa gestora de patrimônio imobiliário, basicamente, ela cuidava de imóveis de uma instituição financeira muito grande. A gente tinha basicamente mais de 900 imóveis com mais de 1.000 contratos de aluguéis. Então, realmente, era muita coisa. Eu trabalhava no planejamento financeiro. A gestora, na época, ela, além de fazer essa gestão de patrimônio dos contratos de aluguéis, a gente tinha um projeto de fazer uma gestora de recursos de imóveis de fato, né? Uma gestora de recursos e a gente ia começar com um lastro imobiliário financeiro. A gente estava fazendo a due diligence de um CRI, que basicamente fazer toda a inspeção documental dos imóveis para se realmente os imóveis são elegíveis para a cessão dos recebíveis. A gente estava fazendo esse due diligence. Ia ser um CRI bastante grande aí, né? Realmente, umas centenas de milhões. Esse CRI ia ser muito grande. E realmente, por uma questão até de estratégia, não foi a gestora não foi colocada para frente, tá? E realmente, assim, isso não foi uma pena. Mas, assim, eu continuei no planejamento financeiro. Na época, eu também fiz o meu mestrado. Sou mestre em finanças e controladoria, com a minha dissertação de mestrado em valuation de fundos imobiliários, que assim, eu peguei várias metodologias de valuation e apliquei para fundos imobiliários para descobrir, dentro de um espaço de tempo, qual que seria a metodologia, vamos dizer assim, que seria mais aderente ao preço de mercado na época. Então é o seguinte, aquela metodologia ou aquelas metodologias que foram mais próximas do valor de mercado daqueles fundos imobiliários, basicamente eu me concentrei em propriedades comerciais, seriam aquelas que seriam melhores para fazer valuation de fundos imobiliários. E foi assim que realmente eu assim, me tornei um especialista. Lógico que dentro do meu planejamento, quando eu trabalhei com planejamento financeiro lá na gestora, eu tive muitos contatos com, por exemplo, departamento de engenharia, arquitetura e avaliação de ativos imobiliários. Dentro da própria gestora, a gente tinha esses departamentos. Então, realmente, eu tive esse contato, me fortaleceu bastante, né?
realmente me fortaleceu bastante e me deu assim, bastante conhecimento do mercado de fato imobiliário. Muito bom. Então, você começou basicamente com um imóvel real, né? Analisando esse tipo de imóvel e trouxe para fundos imobiliários. Assim, eu comecei com fundos imobiliários, só que na verdade eu fiquei fiquei 3 anos aí no mercado de fato imobiliário, né? Além de fazer planejamento financeiro, eu lia laudos de avaliação, eu via algumas modelagens financeiras por exemplo, de ativos imobiliários, então comecei a pegar muito traquejo, muito conhecimento a respeito, e realmente aí que foi, vamos dizer assim, um turning point, assim, basicamente em termos de conhecimento para mim. Legal, Jacinto. Assim, vamos começar aqui. Eu queria falar um pouco sobre as mudanças culturais que a gente está vivendo, né, durante a crise. As pessoas começaram a Uhum, aprender o que que é o home office, começaram a aprender o uhum. que que é o e-commerce, né? Então está todo mundo muito digitalizado. A gente não tem certeza do que vai acontecer na crise, né? Temos muitas incertezas no momento, mas uma certeza que fica é que o mundo nunca mais vai ver o e-commerce da mesma forma, nem o e-commerce, nem o home office, nem a internet, né? Todo mundo aprendeu a usar cada vez mais a tecnologia. Eu queria avaliar com você o impacto dessas mudanças culturais nos fundos imobiliários, né? Porque alguns setores de fundos imobiliários vão ter impactos, enquanto para outros pode ser visto mais como uma oportunidade, né, de ganho de capital. E aí Uhum. vamos começar falando dos imóveis dos fundos imobiliários de shopping, porque é o setor que a XP, nos relatórios lançados, considerou como tendo sido mais impactado de todos. E aí eu queria saber, na sua opinião, o quanto o fator das pessoas começarem a comprar online você acredita que vai afetar os fundos de shopping, porque tem quem acredite que vai acabar diminuindo o fluxo nos shoppings, mas também tem a vertente de que no Brasil os shoppings eles são vistos mais como lazer, né? Então não é porque as pessoas estão comprando mais online que elas vão deixar de ir para os shoppings. Na sua visão, então, você acredita que realmente vai causar um impacto estrutural nos fundos imobiliários de shoppings, ou o que a gente está vendo no momento é uma grande oportunidade de ganho de capital, de valorização patrimonial? Eu vejo que é o seguinte, no setor de shoppings, eu acredito mais na tese do ganho de capital, tá? Porque é o seguinte, é óbvio que, dado o momento, as circunstâncias atuais de mercado, é óbvio que o e-commerce ele vai ganhar mais relevância. Isso para mim é bem nítido, sem nenhum problema, né? Mas é o seguinte, as pessoas gostam de shopping, elas querem ir, elas não podem. É diferente, né? Então é o seguinte, quando essa pandemia acabar ou tiver algum sinal de melhora a respeito da disseminação desse vírus, as pessoas vão gradualmente voltar a consumir nos shoppings, tá? Óbvio que, tá? Por uma perda de renda e ainda com a confiança razoavelmente abalada, esse consumo e por consequência a performance operacional dos shoppings, eles não vão dizer assim, a volta disso não vai ser instantâneo, ou seja, vai ser gradual. Gradualmente, o shopping vai voltar aos níveis de renda apresentados, por exemplo, no ano passado. Isso é gradual, porque realmente muitas pessoas perderam emprego, perderam renda, a confiança ainda está abalada, então realmente assim, vai demorar ainda um tempo. Óbvio que também, tá? O e-commerce ele tem uma parcela assim aí vamos dizer assim, de rouba-monte, rouba um pouco a renda dos shoppings, mas realmente as pessoas vão se reacostumar novamente a ir nos shoppings. Então é o seguinte, o e-commerce ele impacta momentaneamente os shoppings, a meu ver, tá? Mas eu acho que é muito pouco, mesmo porque, como você bem falou, o shopping, tá? Ele basicamente, além de ser o centro de consumo, ele é o centro de serviços hoje. Né? Poxa, a pessoa vai no shopping para comer, não necessariamente para comprar. Vai para comer, Isso. vai para passear, vai para, por exemplo, lavar uma roupa no Boulevard de Serviço, Cinema, né? vai na lavanderia, ou vai na sapataria, por exemplo, engaixar o sapato, ou vai cortar o cabelo, enfim, né? E outra coisa, vai para passar o tempo. O Brasil é um país violento, então as pessoas vão ao shopping só para passar o tempo, só para passear.
Então, É, o shopping, ele é basicamente, hoje é um centro de serviço. Por exemplo, a academia que o Paulo André disse, por exemplo, né? Ou até, faculdades, tem algumas faculdades que são os shoppings. E além disso, tá? Tem também supermercados que fazem com que o estacionamento tenha movimento. E se o estacionamento tem movimento, o shopping também ganha no estacionamento. O estacionamento também faz parte do shopping. Né? Então, realmente, o shopping é um agregador não só de bens, mas também de serviços. Né? Então, realmente, isso vai demorar um tempo para voltar ao normal. Né? Só que o seguinte, no curto prazo, poxa, foi realmente um dos mais impactados, porque assim, perdeu renda, porque a renda do shopping vem basicamente de aglomeração, e agora não pode aglomerar. por outro lado, a gente vê também que o e-commerce, ele, não sei se você também acha isso, mas ele favorece alguns fundos de logística, pelo menos aqueles fundos de galpões logísticos que cuidam de estocagem de alimentos, de Sim, eletrônicos, né? sim, sim, é assim, verdade, verdade. Assim, os fundos de logística, de galpões logísticos, é basicamente ceder centro de distribuição e armazenagem, né? Então, realmente, eles vão, assim, óbvio que eles são impactados, mas muito pouco. Então é o seguinte, eles são resilientes à crise, porque, poxa, basicamente, o negócio do locatário é armazenar mercadoria, né? Ou um centro de distribuição. E esse armazenamento muitas vezes é alimentos, né? Ou um centro de distribuição de produtos eletrônicos do e-commerce, que nem você disse. Mercado Livre, a ação está valorizando absurdo. Está quase valendo uma instituição financeira no Brasil. Então, realmente, poxa, isso é um reflexo. Inclusive, o Mercado Livre está alugando mais galpões pelo Brasil. A sede do Mercado Livre é em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Eles compraram um galpão logístico abandonado, eles reestruturaram e fizeram a sede ali. Né? Então é o seguinte, e o business é basicamente intermediação. O Mercado Livre é o seguinte, é um marketplace que o pessoal coloca o produto lá, a pessoa escolhe e realmente sai do estoque do vendedor para a pessoa. Só que o Mercado Livre está vendo tanto, mas tanto movimento, que ele fala assim, poxa, eu vou ter que alugar uns galpões aqui para armazenar as mercadorias, porque eu estou vendo um movimento no meu site que está absurdo, está muito grande o movimento, eu vou ter que alugar. Então, realmente, assim, Agora, tá um absurdo, assim, assim, tá como se fosse, assim, algo assim, óbvio que era esperado, mas não nesse volume, né? Tanto que, basicamente, por causa dessas atividades e também por causa dos contratos, pela tipicidade do contrato, que é o contrato atípico de logístico em geral, tá? É contrato de longo prazo, 10 anos, e a multa muito alta para rescisão, então o inquilino acaba ficando, tá? Isso em geral, mas óbvio que pode ser um contrato típico de locação, que dura 5 anos também, só que no terceiro ano tem a revisional. A revisional do contrato é quando você reavalia o imóvel, de modo que você avalia o valor na situação de mercado, tanto que pode ser para cima quanto para baixo. Só que na situação atual, se você tem um mercado muito bom, com muita demanda por ativo, o aluguel ele acaba aumentando. agora a gente Né? vê que a gente vê que esses fundos de logística, como alguns deles estão se beneficiando muito, nós temos alguns gestores, como o da RBR, que afirmou que estava comprando imóveis abaixo do preço de construção. A estratégia de expansão para fundos de logística, no momento, você considera prudente ou é algo uma atitude arriscada? Ou eles devem aproveitar mesmo o momento para expandir de vez? Tem que aproveitar, porque é o seguinte, você vai falar para mim, mas poxa, isso pode soar paradoxal, mas na verdade não é, porque é o seguinte, em momentos de crise, quando você tem alguns imóveis perda momentânea de geração de renda ou de aluguel, você consegue comprar um ativo mais barato, né? Então você consegue usar melhor o seu caixa, se você estiver disponível, e seu poder de barganha aumenta, porque basicamente é o seguinte, o que eu faria? Se eu fosse o gestor da RBR, por exemplo. E óbvio que ele sabe muito bem disso, né? Eu procuraria imóveis bem localizados, que tenham alguma perda de receita momentânea do locatário, cujo
custo de reposição, cujo custo de reposição esteja, vamos dizer assim, bastante atrativo, ou seja, o preço, assim, ou em outras palavras, tá? Até vou melhorar, cujo preço de mercado do ativo esteja abaixo do custo de reposição. Porque é o seguinte, Entendi. eu pago a preço de mercado, sendo que o custo de reposição dele está mais alto. Então, eu pago barato no ativo. Ou no caso, com um aluguel, ou com uma perda momentânea de aluguel, ou com um aluguel por metro quadrado defasado em relação ao mercado. Sim. Aí, realmente, você consegue ter uma oportunidade, no caso. É verdade. E Jacinto, e quanto aos fundos de papel? Nas ações, existe o clássico movimento flight to quality, né? As pessoas, os Flight to quality, investidores sim. costumam sair das small caps, empresas mais arriscadas, para ir para as blue chips, né? Ó, empresas mais consolidadas da bolsa. Você percebe esse movimento também no caso dos FIIs de papel de high yield para high grade, e teríamos uma oportunidade nos high grade, porque nas ações tem muito investidor vendo uma oportunidade real de empresas de muita qualidade que caíram muito, né? Então muitos investidores preferem realmente fazer esse movimento e entrar de vez nas blue chips, ou empresas que eles estavam esperando muito tempo para cair e agora conseguem comprar. Acontece isso também nos fundos de papel high grade? Sim, eu acho que... Só um minutinho. Eu acho que sim, tá? Os fundos high grades, realmente, eles têm uma oportunidade, porque basicamente eles têm maior qualidade de crédito na carteira, tá? Óbvio que muitos deles caíram bastante sem um fundamento, vamos dizer assim, aparente, porque tem qualidade, tem garantias muito boas, tem um spread interessante dado o risco. Eles caíram. Aí, assim, é uma oportunidade porque basicamente não está sendo refletido o fundamento do fundo no mercado, né? Então, realmente, eu vejo uma oportunidade, sim. Óbvio que, tá? Fundo de papel que investe em CRI, basicamente dá se você compra o gestor, tá? Mais do que os ativos, você compra o gestor, porque é o seguinte, o gestor é que escolhe os ativos. Tá? Então é o seguinte, mesmo que o ativo, por exemplo, seja ruim, quem escolheu foi o gestor. Então você está comprando a habilidade dele, basicamente. Sim. Você compra a habilidade dele. Então, você tem que se sentir confortável com o gestor. Tá? Então, poxa, se o gestor, por exemplo, tiver uma experiência muito forte na ingestão de crédito privado, que é o que basicamente é um CRI, realmente ele pode fazer, não que ele vá fazer uma boa gestão, ele pode fazer uma boa gestão, tá? Mas além disso, o que o investidor pode olhar? Ele pode olhar, por exemplo, o spread, que é aquela taxa além do indexador do CRI, tá? Basicamente, para um high grade, aí você pode ter por exemplo, entre 6% e 8% além da inflação, por exemplo, e também as garantias, tá? Porque as garantias, elas basicamente garantem a não interrupção, né, do fluxo, tá? Então realmente isso é muito interessante, porque assim, se acontecer alguma coisa com algum CRI, assim, vamos dizer assim, no limite o gestor executa uma garantia e o fluxo não é interrompido. Óbvio que ao longo do tempo ele vai recompor essa garantia, mas é o gestor que vai recompor, é um trabalho dele. Mas realmente você tem isso que pode mitigar aí os riscos do fundo para os próximos meses, né? Uhum. E a gente falou de e-commerce, mas vamos falar agora da segunda grande mudança que a gente escuta falar muito hoje em dia, que é o home office. Uhum. Eu vejo que muitas empresas parece que se descobriram como asset lights, né? Como empresas que não dependem muito do escritório. Algumas empresas percebem que eu trabalho melhor dentro de casa. Foi o caso da XP. A XP, eles estão inclusive pensando em adotar Sim. mesmo o modelo de home office permanentemente, né? Uhum. E eu fico me perguntando como que isso pode impactar o segmento de lajes corporativas.
O que E, você acredita nesse uhum. ponto? É o seguinte, ele pode impactar sim, tá? Mas aí vai ter que ser uma análise caso a caso. Mas realmente pode impactar diminuindo aí a receita de locação, porque basicamente o espaço fica vago, tá? Mas vamos lá, sobre o home office. Realmente, as empresas asset lights que têm poucos ativos, realmente elas podem trabalhar em casa. Elas, sim, teoricamente, elas podem trabalhar de casa e adotar o home office, tá? Eu só não acredito que isso, por exemplo, vai ser uma tendência para a maioria das empresas. Eu não tenho essa certeza. Óbvio que, novamente, empresas mais asset light tendem por exemplo, ter uma fatia considerável dos funcionários em home office, tá? Mas não quer dizer que É, vai ser uma tendência. Talvez seja, vamos supor assim, aumente a fatia, vamos dizer assim, uma tendência híbrida. Ok, as pessoas voltam para o escritório e aquelas empresas mais asset lights tenham mais funcionários em home office. Só que também tem um ponto aí, tá? Provavelmente a gente vai continuar com esse vírus durante uns bons meses, quizá até anos, tá? Quizá até desenvolver uma vacina, chegar na mão das pessoas, enfim, vai demorar um bom tempo aí. Até lá, o que acontece, tá? Algumas restrições nós devemos seguir, por exemplo, distanciamento. Então, muitas empresas que têm muitos funcionários, tá, vão começar a adotar os distanciamentos e por isso a distância entre as pessoas, entre as estações de trabalho, ela vai aumentar. Então, algumas empresas podem requerer mais espaços. o que eu vejo assim também no caso de lajes corporativas é que geralmente os fundos são muito bem localizados, né? Às Perfeito. vezes a própria localização do imóvel em si já vale, porque todo mundo vai querer ter um imóvel naquele local. Mesmo, por exemplo, um grande banco na Faria Lima, ele vai querer ter aquele local privilegiado para ele, até para posicionar a marca, né, da empresa. Exatamente. Então, muitas empresas, no caso, podem até, vamos dizer assim, voltar o olhar com bons olhos novamente os centros tradicionais, a Avenida Paulista, Faria Lima, por exemplo, já que algumas empresas asset lights saem por uma questão de custo, obviamente, então, só que ela atrai novo inquilino, né? É o giro. Um imóvel muito bom, bem localizado, acabou. Eu acho que é simples assim, ele vai continuar sendo um atrativo. O que pode acontecer é o seguinte: localizações mais afastadas enfrentarão mais dificuldades. Isso é nítido, porque algumas empresas vão realmente adotar o home office e as localizações muito boas elas vão começar a ter olhos, assim, vamos dizer assim, novamente de outros locatários, porque ela continua sendo boa, então as empresas vão continuar indo para lá, né? O que acontece é o seguinte: em algumas essas empresas, essas da Lights, podem empurrar a vacância um pouco para cima, um pouco, tá? Eu li uma entrevista hoje do Ricardo Bettencourt da Colliers e ele estima, tá, aquele modelo da empresa, que a vacância na cidade de São Paulo vai de 13 para 15%, tá, no final do ano, tá? Assim, um aumento? Assim, não é um aumento expressivo, mas eu acho que realmente é um aumento que expressa a seguinte tendência: olha, o home office ele não vai ser adotado por todo mundo, mas ele chama a atenção nas empresas que são asset lights, como por exemplo Uhum. XP, porque é basicamente o seguinte: vamos só explicar para o pessoal, tá? A empresa asset light quer dizer que elas não dependem de muito ativo físico para operar. Então, em especial, empresas de tecnologia de informação ou empresas de software são asset lights. Vou dar um exemplo: XP. A XP, pessoal, é uma empresa de TI. XP é TI, 100% TI. Basta ter o servidor ali funcionando muito bem, as equipes de backups trabalhando muito bem, e pronto, a empresa segue, tá? Vou dar outro exemplo: o Twitter. Basicamente, o Twitter adotou o home office de fato 100%. De fato, 100%. Ele já autorizou, tá? Mas olha só que interessante na pesquisa da XP, tá? Eles estão pensando realmente em adotar o home office, tá? Dos 2.550 funcionários. No entanto, olha só que interessante a pesquisa que eles fizeram. A maioria das pessoas disseram que aceitariam trabalhar de home office desde que viessem para o escritório 3 vezes por semana. Então, a maior parte do tempo elas ainda estão no escritório. Mas olha só que interessante: home office 100%, elas não querem, elas querem, óbvio, ir para o escritório, porque é o seguinte: a interação das pessoas também é muito importante, tá?
porque é muito importante essa interação das pessoas e 2 vezes por semana em casa. Então, olha só, é um home office? É, assim, mas não é 100%. Não é 100%, é assim, é parte apenas, tá? Porque realmente a interação é muito importante, a troca de ideias, de soluções, assim, é muito importante, né, para as empresas. Assim, realmente faz diferença, tá? E outra coisa também, na empresa, as pessoas têm estrutura. Por exemplo, vamos supor, eu preciso de um software específico que só tem na empresa. Ele é instalado no computador da empresa. Eu vou ter que ir para a empresa. Eu preciso, por exemplo, quem trabalha em escritório de advocacia ou lida muito com contratos, poxa, eu gosto de ler os contratos, então você precisa imprimir. Né? E provavelmente vai precisar da empresa. Né? Então, realmente, assim, existem algumas coisas que tem que tomar um pouco de cuidado. Outra coisa, compliance. Por exemplo, eu sou analista, né? Então, assim, óbvio que, como a minha empresa é 100% research de pesquisa de fundos imobiliários, eu não tenho tanto problema, porque basicamente sou independente. Agora, se você trabalha num research de banco, de corretora, você tem problemas. Porque é o seguinte, você não pode ir para casa levar o computador da empresa, você não pode levar, por exemplo, um arquivo X, um arquivo Y. Assim, realmente tem algumas coisas que as pessoas precisam cumprir. Mas, sem dúvida, a discussão do home office ela vai ficar muito forte. Aí, assim, esse eu não tenho nem dúvida. Vai ficar fortíssima. Vai ficar muito forte. Então, assim, mas realmente é para prestar atenção, porque dependendo da empresa, novamente, como você disse, se for asset light, aí a tendência realmente é de uma boa parte dos funcionários ficar em home office. Isso. E, Jacinto, eu queria ouvir sua opinião também sobre a inflação. A gente teve deflação, né, no último mês. Sim. E a Selic está caminhando para mais um corte aí de 75, talvez até porque a gente nem teve unanimidade no corte da Selic, esse recente, né? Tem gente que quer cortar mais. Sim. E a previsão, pelo relatório da Focus, a gente, nos próximos anos, ver a alta da Selic. Então, dada a correlação negativa histórica entre Selic e entre juros e o IFIX, você acha que isso pode prejudicar? Em que ponto isso impacta os fundos imobiliários em termos de valuation ou não impacta? Impacta assim, vamos lá. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou falar da Selic, da inflação, né, e da Selic baixa, né. Primeiro, a gente está vivendo um momento, vamos dizer assim, único ali no século XXI, né. A gente pela primeira vez em alguns anos, a gente está tendo um problema de demanda. A gente tem um problema de deflação, então basicamente é demanda. A gente não está tendo demanda por quê? Porque houve perda de renda. Então a gente ficou desempregado, então houve perda de renda. Então você tem basicamente tem uma deflação, né, que os preços caem, né? Então é o seguinte, se os preços caem, então não faz tanto sentido em termos de regime de política monetária em manter uma Selic muito alta. Afinal de contas, a meta do Banco Central é a inflação, então cai a Selic, né? Hoje está no menor nível histórico de 3%. Vai cair mais. A meu ver, vai terminar o ano entre 1,5% e 2%, realmente muito baixa, tá? Inclusive é um nível de juros aí de país desenvolvido, tá? Óbvio que eu estou desconsiderando o ambiente, tá? Mas o nível de juros em si é de país realmente desenvolvido, tá? É bastante baixo. Só que é o seguinte, né? Isso é hoje, porque a gente tem problema de demanda, a gente tem um hiato do produto do PIB aí perto de 5% de queda ou até mais, né? Esse ano. Então, realmente existe um ambiente que favorece isso. Agora, quando começar a voltar, né, e basicamente, o que eu acho que, vamos dizer assim, em termos de driver, o que é o driver de inflação, na minha opinião, é emprego. Se a taxa de desemprego começar a cair, você vai ver um movimento da inflação, você vai começar a ver a inflação começar a subir. Aí, realmente, sobe um pouco a Selic. Né? Então, realmente, isso é interessante de se observar, tá? Aí, realmente, em termos de valuation, tá? Que a Selic está baixa, realmente isso impacta de modo positivo os fundos imobiliários. Por quê? Aí vou dividir em dois também, tá? Primeiro, se a pessoa usar, ou algum investidor usar a taxa Selic como componente da taxa de desconto para que você traga valor presente, realmente o valor da cota sobe. Mas não quer dizer que a saúde operacional financeira do fundo é interessante. É que realmente o valuation aumentou porque essa taxa de desconto caiu. É diferente, né? Certo? Aí é o seguinte,
Aí, o yield, em termos de yield, realmente o fundo imobiliário fica cada vez mais atrativo, porque você tem os rendimentos distribuídos, né? E também tem a valorização, e você também tem a possível ganho de capital da cota por meio da variação da cota no mercado. Então fica mais atrativo. Então traz mais gente para o mercado. Tá? Esse, Agora, vamos dizer assim, esse é o parênteses. Pera, só deixa eu concluir só. Aí é o seguinte, você tem um ajuste, né? Porque é o seguinte, pô, uma hora não dá para ficar 3% a vida inteira. Uma hora sobe, né? Aí é o movimento inverso. Vai subir taxa de juros, né? O valuation vai ter um ajuste, tá? E as pessoas voltam para a renda fixa, porque realmente o yield não é tão atrativo vis-à-vis o risco. Aí você tem um outro shift, né? Então assim, basicamente isso. Realmente, a correlação do IFIX com a taxa de juros, com a taxa de juros Selic, realmente ela é negativa. E essa correlação ela é muito interessante, porque realmente ela, vamos dizer assim, ela rege a oportunidade de renda fixa e de fundos imobiliários. É muito interessante. sim. Agora você falou que a inflação está ligada ao desemprego, certo? Pelo menos nos Estados Unidos, a gente tem visto os índices de desemprego nas alturas. Será que tem correlação com a brasileira também? Será que estamos caminhando para ver níveis altíssimos de desemprego aqui? Sim, infelizmente. Assim, lá você tem um número que eu gosto de acompanhar, chama Jobless Claims. Isso. Que é basicamente o seguro-desemprego de lá, né? Mês a mês a gente está vendo um recorde aí, né? Assim, o nível de desemprego está muito alto, né? Óbvio que, assim, isso é global, tá? Então, assim, eu acho que talvez não tenha tanta relação assim, tá muito ruim nos Estados Unidos e o Brasil vai estar ruim também. Não, tanto que, por exemplo, na época do governo Lula, os Estados Unidos não estava tão bom e a gente estava bombando, no caso, né? Então, acho que aí não tem muita relação. Mas a situação global é uma só. Tá ruim para todo mundo. Então, todo mundo é impactado praticamente da mesma forma, tá? O que acontece? É o seguinte, basicamente aí vem o poder de fogo, o firepower do governo federal, tá? De cada país. Por exemplo, poxa, o Banco Central, o Fed americano tem um poder de fogo absurdo, o Tesouro americano tem um poder absurdo, por causa de um fato. O fato é o seguinte, tá? O Tesouro americano é o título mais seguro do mundo. O Tesouro americano dá calote desde nunca. Desde nunca. Então, você tem uma fila de gente que quer comprar Tesouro americano, mesmo com juros lá embaixo, porque sabe que ele não vai dar calote. Sabe que é uma economia sólida, apesar de, óbvio, que assim, sofrer uma concorrência muito forte da China, e realmente a China está concorrendo, mas, poxa, nunca deu calote, sofre crise, mas sempre dá a volta por cima, tá? É um mercado financeiro extremamente sólido, é um mercado consumidor gigantesco, tá? E com um ambiente propício a negócios, tá? É que nem o Warren Buffett fala, never bet against America. Nunca aposte contra. Você pode até perder alguns 3 anos, mas no longo prazo, realmente, você vê que assim, é muito sólida, a recuperação é muito sólida, você tem uma confiança na economia que é absurdo. Você tem também farta capacidade de crédito. O americano vive de crédito. Assim, até eu já fui algumas vezes para lá e falo assim, poxa, todo mundo aqui tem cartão de crédito e todo mundo aqui, vamos dizer assim, tem dívida, né? Paguei a casa, paguei o carro, tá tudo parcelado, porque, poxa, crédito lá é muito barato. Então, assim, não faz sentido você comprar as coisas. Óbvio que em termos de planejamento financeiro, eu acho que vale. Só que o seguinte, é tão barato, mas tão barato, que, porra, assim, você fala assim, eu vou pegar uma casa ali, vou pagar a hipoteca, e aí depois eu pego o carro por meio de leasing, né? Só que o seguinte, lembre-se que tem o outro lado. O outro lado é o seguinte, vamos dizer assim, a displicência do empréstimo. Lembra que casou a crise financeira de 2008? A displicência, o pessoal foi displicente. Essa crise de 2008, que basicamente foi do mercado imobiliário, nunca ia acontecer no Brasil. Absolutamente. Eu tenho toda a certeza do mundo. Eu tenho toda a certeza, tá? Empréstimo para Ninja, que é basicamente o seguinte. Ninja era uma sigla em inglês para No Income, Nor Job or Asset. É basicamente um banco, o Bradesco, por exemplo, o Itaú, falar assim, você vai comprar aquela casa? Então tá bom, eu vou te dar aqui 400 mil reais. Fazer um empréstimo para um mendigo. Mendigo que não tem renda, não tem emprego, não tem emprego e não tem ativo. É isso que eles fizeram. Basicamente era isso. Aí, eles não têm eles não têm também o custo Brasil, né? Exatamente. Custo Brasil, investigar. tem a burocracia de
Porque lá Sim, eles podem demitir, as pessoas pedem emprego, mas para contratar é muito rápido também. É diferente exata, daqui. exato. É o seguinte, começaram a basicamente analisar e falam que não está fazendo sentido, porque pô, o cara não tem ativo, não tem emprego, não tem renda e toma um empréstimo absurdo, assim, sem nenhum sentido. Realmente, uma hora ia dar errado. Então, basicamente, várias pessoas dando calote ao mesmo tempo. Tanto que no filme A Grande Aposta, o The Big Short, foi isso que aconteceu. Uma pessoa comum ter 5 empréstimos. Não faz sentido. Mas realmente Uhum. estourou a crise, estourou. Foi absurdo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque basicamente tinha tanto dinheiro no mercado que o pessoal falou assim, poxa, vou correr um pouco mais de risco aqui porque não tem onde colocar. Né? Aí começou, fez isso, né? E outra coisa também, nos Estados Unidos você tem garantia de execução da dívida, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, experimente você tomar um empréstimo e não pagar. Não dá 3 meses, vai a polícia, bate na sua porta com mandado judicial, falando para você sair da casa. Vai a polícia, coloca seus móveis na rua e fala assim, tudo bem, você não pode entrar na casa, mas aqui você fica. Lá, É bem assim, diferente. é que é diferente, eu acho certo. Assim, é cruel, mas eu acho certo, porque é contrato. Você assinou o contrato de dívida, você sabia dos riscos e sabia que uma hora isso podia acontecer. Falando É de contrato, contrato, né? Enfim, no é Brasil isso. aqui, a gente vê os fundos imobiliários, a maioria estão negociando, né, Uhum. para tentar evitar risco de inadimplência ou não Sim, perder o seu sim. inquilino. E o padrão é ver os locatários darem carência para os inquilinos. Mas, assim, o que você consideraria uma negociação ideal para as duas partes ganharem? Será que é só isso mesmo? Se correr um Eu, risco maior. eu aplicaria, obviamente que tem que ver caso a caso, tá? Eu realmente, assim, vamos dizer assim, uma política padrão eu não estabeleceria. Padrão não, porque realmente é caso a caso. Porque é simples, cada locatário tem o seu próprio risco de crédito. Então é o seguinte, primeira coisa, avalie o risco de crédito da pessoa, manda alguém fazer, uma agência de crédito fazer, não tem problema nenhum, tá? Aí eu negociaria, eu falo assim, olha, é o seguinte, a gente pode tomar alguns caminhos aqui. Eu já sinto, acho que o diferimento é melhor, tá? Você só adia, fazer, olha, não paga agora não, paga depois, tá? E a gente pode parcelar, a gente parcela isso ao longo do ano. Parcela Certo. isso ao longo do ano. Nesse mês aqui que você não pagou, eu pego um pouquinho do meu caixa, distribuo para os cotistas, eu completo um pouquinho para os cotistas, óbvio que vai ser menor, mas eu completo um pouquinho, e nos próximos meses a gente recupera isso, tá? É assim, aí também tem assim, aí eu acho que é o seguinte, também entra a questão comercial de relacionamento, porque assim, dependendo do relacionamento, você pode dar, por exemplo, um desconto temporário, uma carência. Então, assim, é caso a caso que depende de risco de crédito e relacionamento, tá? Porque é o seguinte, temos que pensar que aí não adianta a gente falar assim, é o meu direito de cobrar o aluguel 100%. Sim, é o direito cobrar, mas a pessoa tem dinheiro para fazer isso? Sabe como é que está a operação do cara? Então é complicadíssimo. Então tem que ser caso a caso, negociar. É uma época de ouvir o que o locatário tem a dizer. Tá? Uhum. Obviamente o seguinte, é que nem, por exemplo, eu penso de vez em quando uma coisa. Uma coisa é o fundo ser sensível ao problema do locatário. A outra coisa é o fundo resolver o problema do locatário. Se o locatário não está tendo caixa, não está tendo capital de giro, se é problema é dele. Assim, eu já sinto fundo imobiliário, vou ser sensível e vou dar um alívio ali de curto prazo. Só. Tá vendo um desconto de 10% durante 2 meses, ou o diferimento em parcelamento do aluguel, mas só. Não não posso resolver o problema. Assim, eu faço uma vez, depois o cara quer de novo. Aí não necessariamente eu vou dar, porque assim, poxa, eu já estou sendo sensível ao seu problema, não posso resolver o seu problema. É diferente. É Sou verdade. sensível, mas não resolvo. É Tá? Se verdade. realmente a pessoa tem algum problema de capital de giro, que eu acho que basicamente esse problema é capital de giro, que o locatário, por exemplo, vai em um banco vendo o ativo para engordar o caixa. Eu não posso administrar, né, o problema do locatário. Mas, enfim, eu acho que realmente o diferimento, aí o parcelamento da parte restante, eu acho que seria, vamos dizer assim, mais aceitável. Mas aí realmente é caso a caso. Jacinto, eu sei que a gente já está até chegando próximo ao fim, mas você é conhecido por ter alguns modelos proprietários de avaliação de fundos imobiliários, né?
Eu queria, se você puder, comentar um pouco sobre os fatores que você mais leva em conta para fazer o valuation de Uhum, um fundo imobiliário para o uhum. nosso público que acompanha. É o seguinte, valuation, tá? É uma questão de premissa, tá? Teu modelo pode estar, vamos dizer assim, em termos de modelagem financeira, tá certinho, uma belezura, só que suas premissas estão irreais, não fazem o menor sentido. Você diria que E, seria ser conservador nas premissas? assim, depende. Eu não sou conservador nas premissas. Eu tento escolher as premissas mais próximas da realidade ou mais próximas do cenário que eu acho mais provável que aconteça, tá? Então é o seguinte, você pode fazer isso, tá? Óbvio que isso dá trabalho, tá? Então, por exemplo, eu costumo usar no meu valuation o modelo de esconder dividendos. Eu faço uma projeção de dividendos com base no cenário que eu acho mais provável para o fundo, tá? E trago ele valor presente. Tá? Então, é aí realmente o seguinte: eu faço um cenário que eu acredito para o fundo imobiliário em termos de dividendos e nesse mesmo cenário eu considero o prêmio de risco que eu coloco em cima da NTNB de 2035. Tá? Aí realmente é bem subjetivo o prêmio de risco, porque eu tenho um, você tem outro. Aí é bem Você, subjetivo. Diga. você, você considera interessante, porque existem alguns investidores que analisam muito só aquele indicador PVP, né, o preço sobre o Sim. valor patrimonial Uhum. da cota. Esse indicador, eu sei que isoladamente ele não pode dizer muita coisa, mas é um indicador que a gente pode considerar, a gente pode olhar e ver como se fosse um PL, um EV sobre a EBITDA. É um indicador relevante que você considera? É assim, ele é relevante sim, só que ele só não pode, vamos dizer assim, ser analisado isoladamente, tá? Eu acho relevante sim. Eu acho o laudo de avaliação tem seu valor sim, tá? Já li bastante laudo de avaliação, tem o seu valor. O problema novamente, é premissa, tá? Porque algumas premissas, elas podem causar vieses de avaliação. Aí o valor patrimonial de um fundo X não adere totalmente à realidade, né? Porque, assim, além das premissas, você tem aí um viés de relacionamento, né? Porque, poxa, quem que contrata a consultoria? É o próprio fundo, né? Assim, obviamente que a gente acredita que o administrador do fundo, Está que o sendo, gestor, os sejam números pessoas, corretos. sejam pessoas idôneas, de boa fé. Mas vamos supor que a pessoa não seja. A pessoa pega o laudo de avaliação e fala assim, não gostei desse valor, faz outro. Isso É, acontece. Entendeu? Por é exemplo, muito, vou citar aqui um caso bem famoso, muito famoso. Por exemplo, no começo dos anos 2000, o famoso caso da Enron, nos Estados Unidos. isso. Eu até vi Aquilo aquele foi um filme problema de da. auditoria. Aquilo foi um problema de auditoria. E sério, É, sim, né? a Enron, eles têm até um filme, né, um documentário que eles E isso, mostram the smartest guys in the room. tudo de errado que eles. Isso. Tudo de errado que eles faziam lá e divulgavam números que estavam bombando, né? E na hora quando a gente ia ver, não tinha nada lá. Exatamente, é cooking the books. O pessoal está simplesmente inventando número, até realmente descobrirem que, na verdade, era uma fraude. Né? Então, realmente, Talvez. assim, é interessante analisar o PVP? É sim, o valor patrimônio é importante, mas não analise de modo isolado, porque pode ter viés que compromete a análise. Isso, talvez um dos fatores mais importantes para se avaliar seja a gestão, né, a governança. Sim, sim, Sempre tem quem são as pessoas que estão por trás, a índole delas, o histórico delas, porque isso, na verdade, é o que vai regir um pouco de como o fundo vai atuar, né? exatamente. Assim, a gestão é muito importante. Gestão, assim, assim, eu acho que é um dos pilares, inclusive, mais importantes, né? É o histórico do gestor, onde o gestor trabalhou, qual que é o histórico dele, ele veio do mercado imobiliário, ele veio do mercado financeiro, enfim. E, ultimamente, a gente tem visto mais gestores provenientes do mercado imobiliário, o que me agrada, Sim, porque realmente
é, de fato, um mercado físico. Alguém que já Exatamente. lidava com imóveis. Exatamente, o cara que já lidava com imóvel, o cara que ia ali no canto de obra, vê obra, discute com engenheiro, com arquiteto, esse tipo de gente. Gosto mais, tá? Eu já sinto, gosto mais. Não quer dizer que, por exemplo, um cara que veio do mercado financeiro não consegue entender. Lógico que consegue entender, né? Lógico que consegue entender. Assim, entende muito bem e muito rápido, né? Agora, eu prefiro com o mercado imobiliário porque o cara, assim, o cara foi em loco. A visita em loco é muito boa para assim, perceber a qualidade do imóvel. Tá? Inclusive, Então, eu prefiro. você estava falando de Oi? 2008, né? Você estava falando do filme de 2008, que é Sim, justamente o que eles fizeram, né? Eles foram visitar as casas, os imóveis para ver como é que tava, se o pessoal estava pagando mesmo o aluguel, se tinham qualidade, né? E eles viram depois lá que estava tudo abandonado. Então, o valor real é o que você vai ver no mundo real, né? Então, isso exatamente. realmente Assim, favorece. não, muito, muito, né? Assim, é óbvio assim que, poxa, é primordial isso, né? Isso você consegue sentir um pouquinho melhor na leitura no laudo de avaliação. O laudo de avaliação traz isso, né? Então realmente é mais tranquilo, mas obviamente que não dá para depender 100% do laudo, tá? Mas realmente o laudo traz um pouquinho isso, porque assim, é o seguinte, no laudo de avaliação tem basicamente três metodologias, que é o fluxo de caixa descontado, a comparação por múltiplos de vendas, né? E o custo de reposição do ativo. Mas, poxa, você vai lá no comparação de vendas, você vê que o avaliador pega alguns imóveis que pouco tem a ver com o imóvel avaliando. Isso, pessoalmente, me incomoda, porque não é igual. Ah, eu sei, mas esse é o mais semelhante. Sim, eu sei, assim, possivelmente mais semelhante, mas tem muita diferença. Uma diferença absurda. Então, tem certas coisas que você não colocaria. Aí começa a complicar. Aí é o seguinte, começa a ficar complicado defender o VP. Porque isso eu não concordo. Ah, isso eu não concordo, isso eu não concordo. Começa a ficar complicado defender. Assim, realmente bem, assim, ok, é importante, mas é discutível. Certo. Tá. Jacinto, vamos. A gente está chegando aqui na reta final, então queria que você comentasse sobre algum livro ou alguém que inspirou você. Qual recomendação de livro você daria para quem quer começar a entrar, a entender mesmo os fundos imobiliários profundamente, que quer realmente ter o conhecimento nessa área? É o seguinte, assim, eu sempre peguei não só de uma fonte, mas de várias, né? Mas assim, o que me fez, cara, uma excelente pergunta. O que me fez, basicamente, querer saber mais, tá? É meu desejo de me tornar cada vez mais um analista melhor, né? Então, assim, não tenho uma pessoa ou um autor, tá? Mas assim, eu acredito que você pegar conhecimento de vários autores sobre o mesmo tema, acho que realmente enriquece, tá? Assim, no mestrado, para mim foi um divisor de águas, porque ali realmente eu tive um conhecimento, um acesso a um conhecimento que eu nunca tinha acessado antes, em especial, especialmente artigos, seja de valuation, de mercado imobiliário, né? Mas assim, para mercado imobiliário, eu li um livro muito interessante, tá? Que eu não sei se tem no Brasil, tanto que eu mandei trazer de fora, né? Chama Real Estate Finance and Investments, que é de uma pessoa chamada Peter Lineman, tá? Que ele tem uma consultoria de real estate e ele é professor da Wharton Business School nos Estados Unidos. Então, É uma realmente das é isso, uma é das um dos melhores. melhores MBAs do mundo, é o melhor MBA do mundo para quem quer ir no mercado financeiro, né? Então, realmente, pô, esse livro é muito bom, ele é muito bem escrito, uma linguagem muito fácil de entender para quem obviamente sabe inglês, tá? Tem que saber um inglês ali fluente, porque ali tem linguagem técnica de negócio. Então, tem que saber inglês muito bom, tá? E o interessante é o seguinte, ele explica conceitualmente como fazer, por exemplo, um fluxo de caixa, ele explica, dá vários exemplos, e no final do livro, ele tem artigos que explicam, tá? E colocam em prática a vivência dele e a análise dele. Então, realmente é muito bom,
Gostei muito do livro, tá? É muito bem explicado, tá? E realmente é uma referência, assim, é referência inclusive lá fora, tá? Eu pesquisei a respeito, eu também tenho um outro livro aqui do Brugman e Fischer de Real Estate, mas realmente esse do Peter Lineman, realmente valeu cada centavo. É caro, não achei barato, mas valeu cada centavo, tá? Acho que outra coisa também que ajuda muito é ler as próprias cartas dos gestores, né, dos Sim, exato, que é o famoso MD&A, que é Management Discussion and Analysis, ali comentários do gestor, famosos comentários do gestor, você aprende bastante, tá? E uma dica aí que eu passo para o pessoal que quer investir mais em fundos imobiliários, tá? Olha só que interessante, fundo de fundos tem comentários dos gestores muito interessantes, porque basicamente é o seguinte, como a carteira de fundos é vários fundos imobiliários, ele, pelo menos em tese, deveria explicar o racional dos investimentos que ele faz. Ou pelo menos comentar o que aconteceu com cada nicho de atuação que está inserido dentro da carteira daquele fundo de fundo. Tá? Então é muito interessante você aprender por ali, é muito interessante mesmo. Poxa, assim, nem se você investe, pega um fundo de fundos ali, ou dois ou três, e valendo, você vai ver o seu conhecimento, ele vai ter uma curva muito boa. Muito boa. Tem algum FOF em específico que você gosta muito, assim, mais que os demais? É o seguinte, eu não posso falar de fundo imobiliário Ah, é. específico aqui. Não, sem nenhum problema, fica tranquilo, tá? Mas assim, existem vários no mercado. Eu vou falar de alguns deles. Poxa, você tem o BCFF, você tem o HFOF11, XPSFS11, você tem o RBFF, você tem o CPFF11, você tem vários fundos imobiliários. Não, o CAFOF, que é do Kinea, então, assim, HGFF, que é do Credit Suisse, tem vários fundos de fundos, tá? Então, realmente, é um aprendizado muito bom, tá? E para quem está iniciando, é realmente muito interessante. Muito legal. Jacinto, eu queria te agradecer. A gente está chegando ao fim. E muito obrigado. Eu gostei muito de todas as suas análises, da sua história. É bem legal. Acredito que o pessoal, todo mundo curtiu bastante. E é isso. Agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui. Estreitar nossos laços. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Gustavo, realmente gostei muito da live, tá? Você me deixou bem à vontade, muito obrigado, sempre um prazer, tá? Então a gente vai falando, se comunicando, se tiver algumas dúvidas, tá? Quem tiver interesse na carteira recomendada do Fund Explorer, entra lá, fundexplore.com.br, clique em assinar já, tá? Tem a carteira recomendada. Hoje são basicamente 10 ativos em 6 setores diferentes, tá? Então a carteira recomendada está lá. Fiquem atentos também para a semana que vem, que basicamente no dia 22 de maio, a carteira recomendada completa um ano. Então, realmente, a gente vai ter um presente aí para o pessoal, tá bom? Pessoal, mais informações de fundos imobiliários, vocês podem estar seguindo aí o Jacinto, é um grande especialista na área. E tem a Fundos Explorer, né? Tem um canal no YouTube, tem muito conteúdo bom aí também. Então tá bom, pessoal, hein? Um abraço, boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, Gustavo. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo descanso. Tchau, tchau.